Olá, pessoal, boa tarde. Uma boa tarde para você. A segunda-feira da revolta. Manifestantes foram impedidos de acompanhar a votação que pediu o fim do pedágio na terceira ponte. O decreto foi derrubado. E começa a confusão. A tropa de choque da Polícia Militar fechou a entrada da Assembleia Legislativa. Houve confronto com bombas de gás, spray de pimenta, balas de borracha. Uma barricada foi montada no estacionamento da Assembleia. Deputados e servidores que deixavam o prédio foram cercados por um grupo que atirou cones contra os carros. Nas ruas, novos protestos. Mais de 30 ônibus foram apedrejados. Os passageiros saíram às pressas. Na edição de hoje, todas as informações sobre as manifestações em Vitória. Você vai saber quem votou contra, quem votou a favor do projeto sobre a cobrança do pedágio. E mais, cadeirante tenta assaltar uma lanchonete. Mãe dorme e filho de 8 anos é violentado dentro de um ônibus do Transcol. Quando ela acordou, o menino estava no colo do homem que abusou da criança. Vendedora é baleada dentro de casa, se esconde no quarto, posta no Facebook que foi vítima de disparo. A jovem não escapou do assassino, foi morta com 2 tiros. Pais separados e os conflitos que envolvem os filhos, assunto para o Divã do TN. Funcionário é detido depois de roubar 60 garrafas de uísque de um supermercado. Contratação imediata. Hipermercado na capital contrata operadores de caixa. O TN traz ainda ofertas para oficial polivalente, técnico em enfermagem do trabalho, motorista de caminhão e tem muito mais. Adolescentes invadem padaria, roubam dinheiro e doces e ainda debocham dos funcionários. Terça da Beleza. Luísa Dyer ensina os truques para destacar os olhos com sombras. A dica de hoje é bem simples. Eu vou ensinar como se mistura 2 sombras sem deixar marcado e como fazer aquele cantinho externo bem bonito. Tudo isso e muito mais você confere em instantes aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Até já. Foi tenso, muito tenso, como já era esperado. O arquivamento do projeto que suspendia a cobrança do pedágio provocou uma onda de revolta. E mesmo antes do resultado, polícia e manifestantes já não se entendiam. Houve confronto com bombas de gás, spray de pimenta, balas de borracha. E no final, muita destruição. Mais de 30 ônibus foram apedrejados. Os passageiros tiveram que sair às pressas. Quase todos os pontos de ônibus da Assembleia Legislativa até a Praia de Camburi foram destruídos. Motivo de revolta para essa doméstica que chegou a participar de uma das manifestações, mas acha um absurdo ter que pagar por tanta destruição. Quem está protestando de verdade não faz isso, que a gente vai sair do nosso bolso. Isso é coisa de bandido, de safado, de gente vagabundo, entendeu? A polícia tem que pegar esses caras, porque está destruindo a cidade inteira. E a gente que trabalha de verdade é que está sendo prejudicado. Eu concordo com a reivindicação. Eu vim para a rua, não vim para a rua nos 100 mil pessoas. Eu estava na rua, mas eu estava de cara limpa. Mas a quantidade de cacos de vidro espalhados pela Avenida Saturnino de Brito não era só de abrigos. Ônibus foram apedrejados. Esse trocador conta que no ônibus em que estava, os 5 passageiros puderam descer. Mas o motorista escapou por pouco de levar uma pedrada na cabeça. A gente estava parado no engarrafamento, aí veio um camarada com um capuzado e falou assim, ó, desce do ônibus que o pessoal está apedrejando os carros. Aí a gente desceu. Quer dizer, os passageiros desceram e ficou eu e o motorista, que eu fui recolher as moedas, o dinheiro do caixa. Aí nisso não deu tempo da gente descer direito. Eles ainda jogaram uma pedra aqui, ó. O motorista ainda estava sentado ainda. Em outros casos, nem os passageiros tiveram a oportunidade de correr. O ônibus que estava na nossa frente, eles não esperaram os passageiros descer. Tinha bastante gente. Tinha bastante gente. Começaram a jogar pedra no passageiro? Começaram a jogar pedra. Tinha até uma mulher grávida que disse que caiu um monte de vidro na barriga dela, ela ficou apavorada. Durante a manifestação, 3 pessoas foram detidas e encaminhadas ao DPJ de Vitória. Gustavo Rodrigues Viana, de 18 anos, foi detido enquanto tentava apedrejar uma viatura da Rotam. Já a Poliana Mendes dos Santos, de 25, e a professora Keila Ribeiro da Silva, de 38, foram trazidas por policiais do BME. Eles alegam que ambas estavam à frente do choque, incitando os manifestantes a reagirem contra a polícia.
História bem diferente da contada por Poliana. A jovem diz ter sido humilhada e agredida pela polícia. Ela tomou um banho de spray de pimenta e gás lacrimogênio e se surpreendeu ao receber voz de prisão. Eu estava em pé e sentei, em forma de protesto, né? Pacífico. Aí foi um momento em que a capitã deu ordem para que eu saísse. E eu permaneci em silêncio. Em nenhum momento eu agredi verbalmente, fisicamente. Só que isso irritou, porque eu permaneci. Então, a ordem da capitã foi: passe por cima se ela não sair. Então, eles jogaram muito gás lacrimogênico, gás de pimenta, me deram um banho mesmo, sabe? Me dominou, me mobilizou totalmente. De acordo com o comando do Policiamento Ostensivo Metropolitano, o choque agiu para coibir a ação dos manifestantes, que estavam revoltados porque não puderam acompanhar a votação do projeto que acabaria com o pedágio na terceira ponte. Olha, ao todo, 38 ônibus foram quebrados. As imagens que você vê agora foram feitas pelo fotógrafo Adriano Horta, do jornal A Tribuna. Elas mostram o momento exato em que um grupo com o rosto coberto quebra os vidros e as câmeras dos coletivos. Eles usaram vassouras, ferros, pedras. No horário, por volta das 6 da tarde, os ônibus estavam bem cheios. Como contou o cobrador de ônibus na reportagem que acabamos de ver, em muitos casos, o grupo dava tempo aos passageiros para descer, mas nem sempre. Ninguém ficou ferido. As imagens das câmeras que conseguiram ser recuperadas serão usadas na tentativa de identificar os autores do vandalismo. E durante a votação que determinou o arquivamento do projeto, muita confusão na porta da Assembleia. A avenida foi fechada e houve confronto entre manifestantes e batalhão de choque. Os manifestantes se concentraram em frente à Assembleia. A tropa de choque impedia a entrada. Durante todo o tempo, os manifestantes pediam para participar. A casa é do povo! Objetos foram lançados nos policiais. Eles revidaram com spray de pimenta e bombas de gás. Houve correria. Eu vim para poder entrar na Assembleia Legislativa para acompanhar a votação de projeto do pedágio da terceira ponte. Mas meus direitos foi totalmente desrespeitado. A tropa de choque desce as escadarias e continua atirando. Um dos disparos atingiu a perna de um manifestante. Ele cai no chão de dor. Com medo, muitas pessoas entraram no estacionamento do shopping, que foi fechado. E a guerra não para. Tiros, bombas e muita correria. Populares ajoelharam pedindo que os policiais abaixassem as armas. Enquanto isso, os deputados arquivavam o projeto que previa o fim do pedágio na terceira ponte. Foram 16 votos contra 11 a favor. O relator deu parecer inconstitucional. Causa de interesse de todos. Nós queremos que o povo tenha as suas despesas reduzidas, que o valor do pedágio seja reduzido. Nós temos esse desejo como cidadão e como homem público, mas principalmente como homem público. Nós temos que agir com responsabilidade. Das galerias, um grupo pequeno acompanhou a votação. O presidente da casa explicou por que outros manifestantes foram impedidos de entrar. Foi pedido segurança, segurança para todos votarem. A segurança foi solicitada e foi dada. Saiu o resultado. O resultado eu não posso discutir, é a consciência de cada um. O relator do projeto lamentou a decisão dos parlamentares. O que se viu hoje aqui foi a voz do mandante, o povo, ser menor do que a voz do mandatário, os políticos. Então eu entendo que estou estudando a possibilidade de um plebiscito, um decreto, vou ver a legalidade
para que o povo tenha a voz final nessa questão do pedágio. Pouquíssimas pessoas conseguiram entrar. Os deputados que estavam ausentes na Assembleia na semana passada colocaram todo o seu gabinete para sentar e ocupar os lugares, para justificar a não entrada dos manifestantes. Outras ações serão também feitas pelo movimento. Nós vamos fazer um projeto de iniciativa popular com a assinatura da população para que ela possa ser consultada sobre essa ilegalidade. Na Assembleia hoje, nada de confrontos, pelo menos entre polícia e manifestantes. Já entre os deputados, o autor do projeto arquivado quer agora a realização de um plebiscito. Hoje, na Assembleia Legislativa, o clima era de tranquilidade. Viaturas foram posicionadas para conter qualquer tentativa de bagunça. Nenhum sinal de manifestos, nenhum sinal de confusão. Bem diferente do que se viu no dia de ontem. O confronto começou antes da votação do fim do pedágio da Terceira Ponte e ficou ainda pior depois que o decreto foi arquivado. 16 deputados votaram contra o projeto. Por causa desses votos, aqui na Terceira Ponte o pedágio continua a ser cobrado, mas ainda com preços reduzidos. Esses valores permanecerão até que a auditoria no contrato de concessão entre Governo do Estado e Rodosol seja concluída. Nas ruas, o arquivamento do projeto dividiu opiniões. O governo do estado não é capaz de manter a ponte no estado em que ela está. Talvez, se fosse abolido a cobrança de pedágio, eu acho que a Terceira Ponte seria nada mais nada menos como a segunda ponte é hoje. Só que talvez um pouco pior, que é uma ponte maior e exige um certo cuidado especial. Eu acho que 80 centavos é justo. Eu sou totalmente contra continuar pagando pedágio, porque nós já pagamos esse pedágio durante 20 anos. Esses deputados que a gente põe dentro dessa casa de lei, eles continuam tratando o povo como nada ainda. Um dia após a votação, o autor do projeto, o deputado Euclério Sampaio, se mostrou decepcionado com a derrota. Já está protocolado um novo projeto, foi hoje o primeiro projeto a ser protocolado, onde se solicita um plebiscito. E aí o povo vai dizer se ele quer o pedágio, a manutenção desse contrato ou não. Para esse mestre em Direito Constitucional, fazer um plebiscito para resolver a cobrança do pedágio da Terceira Ponte é algo inviável. O plebiscito é uma consulta prévia à população. Tecnicamente falando, um referendo seria mais adequado. Agora, a gente tem que lembrar que o referendo, assim como o plebiscito, ele pressupõe que haja um período de consulta à população, um período de propaganda, para que as pessoas possam se informar sobre o que elas vão decidir. O mais recomendado, segundo ele, é aguardar a conclusão da auditoria no contrato de concessão. Pode haver um princípio de colisão entre os dois poderes. Isso não é bom para a segurança jurídica, né? Estando a questão judicializada, acho que cabe a nós agora colocar o foco sobre o Poder Judiciário. E daqui a pouco as imagens da saída dos deputados da Assembleia Legislativa. A polícia fez a segurança dos parlamentares e provocou a revolta de manifestantes. E você vai saber quem votou contra ou a favor do decreto. Menino é violentado dentro de um ônibus do Transcol. A mãe da criança disse que cochilou e quando acordou, o filho estava no colo do acusado. A tentativa de estupro aconteceu em um ônibus do sistema Transcol, que seguia para a Serra. O menino voltava para casa com a mãe, quando foi agarrado pelo rapaz. Pegou no colo, aí não deixava sair do colo dele. Mãe e filho tinham saído de um parque, na Enseada do Suá, em Vitória. A tarde de lazer foi para comemorar o aniversário do garoto, que completou 8 anos no último domingo. A mãe afirma que estava cansada e cochilou durante o trajeto. Eu cochilei um pouco e ele e as crianças foram para o fundo do ônibus. Logo em seguida entrou dois indivíduos e foram também para o fundo do ônibus. O ônibus estava quase vazio. Aí eu acordei com a minha amiga me chamando, falando para eu ir para o fundo do ônibus porque meu filho estava lá atrás. Eu assustei, fui até a metade do corredor
e chamei meu filho e pedi ao rapaz para poder soltar ele. Ele não soltava e fazia movimentos. No terminal de Laranjeiras, o rapaz, identificado como Richard Gomes Rocha, o peru de 22 anos, ainda tentou escapar. Ele acabou sendo preso com a ajuda da população. Richard foi trazido aqui para o DPJ da Serra e tentou alegar que tinha problemas mentais. Mas a explicação não convenceu o delegado. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio de Viana, onde permanece preso. Vendedora leva tiro e posta mensagem no Facebook. A vendedora Edna Célia Souza, de 41 anos, foi assassinada com 2 tiros dentro de casa em Guriri, São Mateus, norte do estado. Antes de morrer, ela postou no Face que havia levado um tiro. Chegou ainda a ligar para 2 pessoas. O assassino invadiu a residência e atirou. Edna conseguiu se refugiar no quarto, mas o criminoso arrombou a porta e atirou novamente. A mensagem de Edna foi compartilhada por mais de 3.000 pessoas. O computador da vendedora será periciado. O caso vai ser investigado inicialmente como crime passional. Onde faltam médicos, é claro que sobram reclamações. Então veja a situação no posto de saúde de Chácara Parreiral, na Serra. A fila foi formada cedo. Afinal, os moradores que dependem da unidade de saúde de Chácara Parreiral informam que quem cedo madruga, ficha consegue. Tem que chegar muito cedo aqui. Umas 5, 6 horas. Se chegar às 6 horas, costuma não achar mais. Dona Iraci veio 3 vezes atrás de marcar consulta com o clínico geral para o marido. Chegou às 6 horas das outras vezes e nada conseguiu. Hoje, acordou mais cedo. Tem que madrugar. Se não madrugar? Não consegue. Inclusive é para o meu marido, ele é diabético, ele está até sem remédio. Aí hoje eu cheguei aqui 5 horas. A unidade de saúde de Chácara Parreiral fica pequena para tantas pessoas que precisam de um atendimento. É uma unidade sucateada, onde realmente não suporta mais as demandas de 4 bairros, do qual ela pertence. Aqui as consultas são marcadas na terça-feira e as vagas não atendem a toda a demanda. Para piorar, o pediatra está de férias e não há substituto. Houve maior susto. É lógico que eu não tenho criança, mas não tem pediatra. Desde quando que a criança vai marcar dia e hora para ficar doente? Porque se o pediatra está de férias, tinha que ter outro, né? Até a farmácia do posto tem funcionamento restrito. Segundo Dona Elaine, ela precisou comprar o medicamento porque a atendente da manhã da farmácia está de férias. Eles dizem assim que a pessoa que atende a farmácia de manhã, pela manhã, está de férias. E cadê o substituto? Bom, pessoal, a Secretaria de Saúde da Serra confirmou que a pediatra da unidade entrou de férias ontem, por isso consultas não foram previamente marcadas. Os pacientes estão sendo encaminhados para unidades próximas e, em caso de emergência, para um pronto atendimento. A farmácia da unidade volta a funcionar durante todo o dia, no próximo dia 22. Pois é, Torino, é o povo pagando pela falta de planejamento mais uma vez. Tudo bem um pediatra sair de férias, mas não ter um substituto é demais. Assim como acontece na farmácia da unidade. As pessoas chegam de madrugada, sofrem para conseguir atendimento, uma ficha, como vimos na reportagem, e ainda tem que voltar à tarde para pegar medicamento. É um abuso, né? Com certeza. Adolescentes roubam dinheiro e até chocolate de uma padaria. E depois que foram detidos, debocharam da situação. Quem não gosta de trabalhar dá nisso. Isso aí a casa caiu, né? Caiu. Tranquilo. Vai sair depois, né? 45 dias na rua, nós estamos soltos de novo. O tom de deboche do adolescente é pela certeza da impunidade. Ele tem 17 anos e, junto com outros 3 colegas de 15, assaltou uma padaria. O estabelecimento fica em José de Anchieta, na Serra. Sem nenhum receio, o rapaz confirma que roubou o local. Não é à toa que eu tô aqui, né? Agora todos vocês estão de azul, é combinado? É todo mundo de azul? O que é? É o bonde do azulzinho. O bonde do azulzinho é da onde? É, Jardim Tropical. Para cometer o crime, os adolescentes usaram esta pistola de brinquedo. O grupo levou chocolates, isqueiros e cerca de R$60 em dinheiro. Segundo a polícia, todos participaram do assalto, mas dos 4 rapazes,
3 negam o crime. Ao depararmos com eles, eles pegaram e jogaram toda a mercadoria roubada, né? Nas proximidades, juntamente com a arma de brinquedo, né? Agora, chama a atenção aí o material que foi roubado da padaria? Chama, né? Porque são perecíveis, né? Bombons, iogurte, isqueiro, né? E agora, todo mundo aí detido, o que acontece? Fazer o quê, né? Comer tex do Toninho e engordar, sair gordinho. Contratação imediata. São 10 vagas no Sans Clube para operador de caixa. Ligue 21 25 62 33. 21 25 62 33. E há oportunidade para serralheiro com experiência em fabricação de estrutura metálica. O currículo pode ser enviado para vagas.garal@gmail.com. O protesto durante a votação que arquivou o projeto do fim do pedágio na terceira ponte. Momentos de tensão na saída da garagem da Assembleia. Veja aí. Você vê aí a barreira policial montada em frente à Assembleia Legislativa logo depois que terminou a votação em plenário e os deputados, servidores, queriam deixar a sede da Assembleia Legislativa. Bombas são lançadas a todo momento para que os manifestantes não se aproximem da saída. A gente vê aí o segurança indicando a saída dos carros. A todo momento ele olha para ver por onde estão os manifestantes. A barreira continua, ele pede pressa para que os carros deixem a Assembleia. E você percebe esse grupo que acabou vendo os carros deixando a Assembleia, corre em direção aos veículos. A barreira continua, bombas são lançadas a todo momento. A barreira em frente à Assembleia permanece, é um momento de tensão. Nesse momento, o segurança pede para que esse carro não deixe a casa. Espera. E o veículo segue na direção contrária aos outros veículos. É nesse momento que os manifestantes percebem, e a gente vê aí, ó, jogam um cone para impedir que o carro siga. O motorista dá ré no veículo, um momento tenso, e aí ele segue em direção diferente aos outros veículos. O trânsito é desviado, a gente percebe que os manifestantes, as bombas continuam sendo lançadas a todo momento, balas de borracha. Acompanhe agora como votou cada deputado em relação ao decreto que pedia o fim da cobrança do pedágio na terceira ponte. Votaram pelo arquivamento do projeto Cacau Lorenzoni, da Vitória, Dari Pagung, Elcio Álvares, Freitas, Gildelvan Fernandes, Glauber Coelho, Jamir Malini, Janete de Sá, José Carlos Elias, Luiz Durão, Luzia Toledo, Marcelo Santos, Paulo Roberto, Sandro Locutor e Sérgio Borges. Votaram a favor Cláudio Vereza, Hércules Silveira, Euclério Sampaio, Genivaldo Lievori, Gilcinho Lopes, José Esmeraldo, Lúcia Dornelas, Marcos Mansur, Roberto Carlos, Rodrigo Coelho, Solange Lube. Abstenção, Teodorico Ferraço. Em nota, a Rodossol disse que apoia as ações que tenham como objetivo dar transparência aos questionamentos a respeito da concessão. Reafirma sua posição de que o debate deve ser realizado de forma pacífica e buscando preservar a segurança jurídica e os contratos estabelecidos. Agora, a empresa considera que a decisão da Assembleia Legislativa permite que o trabalho com foco na transparência aconteça dentro dos limites constitucionais e jurídicos indispensáveis no Estado democrático e fundamentais para o desenvolvimento do Espírito Santo. E a repercussão do arquivamento do decreto é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. E aí, já leu o Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 16 de julho? Veja os principais destaques. Aqui na foto principal, derrubado o decreto que acaba com o pedágio. Confronto, bombas e quebra-quebra. A confusão começou quando manifestantes foram impedidos de entrar na Assembleia. Mãe dorme, filho sofre abuso sexual dentro do Transcol. Diarista que trabalhar 3 dias por semana na mesma casa
deve ter carteira assinada. Vendedora leva tiro, avisa pelo Facebook e é executada. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, Naldo em show inédito. 7.825 vagas no IBGE para níveis médio e superior. E mulher gostosa tem celulite, diz a Anitta. O relacionamento entre pais separados nem sempre acontece de maneira tranquila. E quando um dos dois mora longe, pode ser ainda mais difícil. No Divã do TN de hoje, vamos ver como agir para que a criança não seja afetada de maneira negativa. No Divã do TN de hoje, vamos falar sobre uma situação muito comum. Pais separados, como as crianças vivem, o que as mães que normalmente ficam com as crianças podem fazer, né? Mariane tem uma filhinha, né, que tem 4 aninhos, qual o nome? Joana. Joana, e o papai mora longe, né? Mora em Belo Horizonte. Se vem de quanto em quanto tempo? 2 meses, mais ou menos, por aí. E o que você gostaria de perguntar sobre esse assunto? Eu gostaria de perguntar como trabalhar essa ausência do pai. A sua filha pergunta? Pergunta, diz que tem saudades. Em relação assim, à saudade, à distância, a gente tem a internet, eles poderiam, por exemplo, ter o hábito de se comunicar pela webcam, que aproxima bastante as pessoas. Ele pode também rever esse intervalo de visitas a ela. Tem também a figura do pai. Ela não tem a participação do pai na criação dela, mas ela tem a feminina, que seria mais importante para ela, que é o modelo. E ela também tem contato com avós, com tios, com primos, não é? Tem. Então, eles podem suprir essa ausência do pai também, de alguma maneira. Elas podem amenizar, né, a ausência do pai, a ausência física dele, né? Isso não causa, então, nenhum trauma para a criança, nada disso? Não causa. Hoje, assim, as famílias, é muito comum famílias, assim, com um funcionamento diferente. Famílias vindas de separação, crianças, ela vai ter no contato diário dela muitas outras crianças que também têm pais separados. Certo. Mas agora, essa autoridade de pai, é preciso que tios, avós interfiram na criação ou não necessariamente? É só para ter a figura masculina mesmo? Não necessariamente, Naira, mas ela tem que se desdobrar. Quase sempre a sobrecarga é materna, quase nunca paterna. Né? Então... É isso então, Mariana? Isso mesmo. Obrigada. Nada. Conte a sua história pra gente. Faça perguntas para a doutora Denise. Mande um e-mail para divatn@redetribuna.com.br. Cadeirante é preso depois de invadir lanchonete em Vila Velha. Os policiais militares que estavam em patrulhamento por Coqueiral de Taparica, em Vila Velha, viram a porta de aço dessa lanchonete levantada e foram checar se havia acontecido um arrombamento. Os policiais militares vieram verificar a situação e descobriram que o assaltante, para entrar na lanchonete, teve que quebrar o cadeado, levantar essa porta de aço e ainda quebrar o vidro que protege a lanchonete. Quando eles entraram lá para verificar o que tinha acontecido no interior da lanchonete, acabaram descobrindo o assaltante, que ainda estava lá dentro, escondido no banheiro. Aí veio a surpresa, ao descobrir quem era o assaltante que teve tanta força para fazer tudo isso. O assaltante é este aí, Aguinaldo Almeida Santos, de 24 anos. É deficiente físico, resultado de um tiro que levou na Bahia. Mas a dificuldade de locomoção não o impediu de vencer tantas barreiras para roubar. Ao passar pelo vidro, ele se feriu. E os pingos de sangue mostram todo o caminho que ele fez dentro da lanchonete, inclusive indo para o caixa onde pegou o dinheiro. Aguinaldo, que é morador de rua, conhecido em Vila Velha, foi autuado por furto qualificado no DPJ de Vila Velha e foi para o complexo penitenciário. Oxe, não tem informação para dar para vocês não, mano. O que você queria arrombar? Caso que eu não tenho dinheiro, mano. Você queria dinheiro pra quê? Claro que eu preciso de dinheiro, não trabalho, não sou aposentado. Matheus foi detido na mesma condição que Aguinaldo, dentro desta loja de móveis e eletrodomésticos que fica na Glória. Ao arrombar a porta do estabelecimento, o alarme foi acionado e em pouco tempo a polícia já estava no local. Era por volta das 3h30 da madrugada e toda a ação de Matheus
foi monitorada pelas câmeras da prefeitura. Matheus tentou se esconder ainda dentro de um guarda-roupa, com os tablets e celulares que levaria, mas não adiantou. Ele tem mandado de prisão em aberto. Matheus também foi autuado por furto qualificado. Gente, vou confessar uma coisa para as amigas do TN. Eu achava super difícil usar sombra. Na hora de fazer o tal esfumaçado, então, era um tormento. Era, pessoal. Agora, eu até arrisco algumas combinações de preto, grafite, marfim. Sabe quem me ensinou? Quem? Você sabe. Não sei. Você sabe. Luísa Daia. Ah, claro que eu sei, Ingrid, sim. Já falei, Luísa Daia. Eu vejo essa troca de informações de belezas que vocês, mulheres de beleza, né? Que vocês, mulheres, adoram. A Luísa Daia te ensinou e agora vai ensinar para as amigas do TN como é esse negócio de que atrapalha os pincéis, negócio de como é que é o nome? Sombra? Sombra. O quê? Sombra. Para ninguém se atrapalhar com os pincéis. Nuvem, nuviado, um negócio desse. Veio. Olá, amigas do TN, a dica de hoje é bem simples. Eu vou ensinar como se mistura duas sombras sem deixar marcado e como fazer aquele cantinho externo bem bonito. Então vem comigo que a dica começa agora. Antes de começar a maquiagem, eu gosto sempre de aplicar o potencializador de sombras, ou também conhecido como primer. Para que ele serve? O primer, ele faz com que a sombra dure mais e fixe também, deixa com aquela cor bem forte, sabe? Eu vou mostrar o exemplo aqui na minha mão. Desse lado aqui, eu vou deixar com produto. Aí eu vou vir com um pouquinho de sombra e vou passar onde não tem o produto. Ela vai ficar bem clarinha, tá vendo? Agora eu vou colocar onde tem o primer. Olha a diferença de cor. Aqui é onde está sem o produto e aqui com o produto. E além de tudo, você gasta menos sombra, no caso, né? E também dura mais, dura a noite toda. Então agora já dá para começar. Eu vou usar apenas um lado da esponja com a primeira cor. Vou usar essa laranjinha aqui. E aplico no canto interno. Faz a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou usar o outro lado da esponja que tá limpinho e vou aplicar na sombra mais escura. Agora eu venho com o lado da sombra escura, coloco no canto do meu olho, tá vendo? E carimbo. Desse jeito. Faz a mesma coisa do outro lado. Coloca ele no cantinho do seu olho e carimba. Agora, para não ficar essa marca, tá vendo? Do marrom para o laranja, a gente vai virar o pincel pro lado do laranja e vai continuar limpando. Você vai misturar as duas sombras. Agora aqui em cima, lembra de não deixar nada marcado. Eu vou pegar um cotonete e eu vou limpar aqui em cima, misturando a sombra com o côncavo. Se você quiser deixar seu olho mais escuro e passar o preto, esse marrom vai dar uma quebrada, sabe? Não vai deixar aquele preto muito impactante. Então você pode passar 3 tipos de sombra ou passar uma outra sombra colorida também, fica legal. Então agora eu vou passar o preto e vou usar a mesma ideia do carimbo. Só que eu vou usar ele bem no detalhezinho, bem no cantinho, tá vendo? Fazendo tipo um gatinho. Você pode brincar. Então para fazer o gatinho, você vai mirar no cantinho e trazer para baixo. Agora eu vou limpar o excesso da sombra que caiu. Vou passar o delineador e o rímel e já volto para mostrar o resultado final. Então é isso, gente. Terminei a maquiagem. As sombras são bem esfumadas, ó. Não tem aquela marcação. E a dica é bem simples, dá pra fazer com o que você tem em casa. Até o próximo programa. Eu te espero. Deve ter muita gente pensando, ai, quem dera se eu tivesse uma Luísa dessa em casa. Olha, ainda bem que eu sou homem e não preciso de fazer esse monte de coisa, passa ali, passa cá, ainda bem. E você, quer fazer alguma pergunta para a Luísa Daia? Então, mande a sua mensagem. Pois é, vamos lá? Para a nossa repórter, espelhomeutn@gmail.com. Em instantes, roubou 60 garrafas de uísque no local de trabalho e foi preso. O suspeito trabalhava num supermercado. O TN traz ainda vagas de emprego.
Para auxiliar mecânico de automóveis, oficial polivalente, técnico em enfermagem do trabalho. Tem mais. Tem para motorista de caminhão, jardineiro e gari. Não saia daí, voltamos rapidinho, agora 12h34, até já. Funcionário é detido depois de roubar 60 garrafas de uísque. O encarregado de reposição André de Souza Lima, de 24 anos, trabalhava em Campo Grande, Cariacica. Ele comprou caixas de óleo e no estoque do supermercado onde trabalhava, fez a troca. Tirou as latas de óleo e colocou as garrafas de uísque. Ele foi autuado por furto qualificado e levado para o centro de triagem em Viana. Novas vagas de emprego agora são chances para auxiliar de mecânico de automóveis, oficial polivalente, técnico em enfermagem do trabalho, motorista de caminhão, jardineiro e gari. Simples, você manda o seu currículo para seleção@corpus.com.br. Tchau, pessoal. Tchau e até amanhã.